Irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, verso 13. Obrigado, meu irmão. Mateus, capítulo 16, verso 13. Todos já acharam? Amém? Então vamos ler Mateus 16, verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Verso 16, respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando esse momento aconteceu, para os lados de Cesareia de Filipe, na região mais helenizada da Palestina, ao norte de Jerusalém, perto de Decápolis, quando esse evento ocorreu, Jesus já estava no final do seu segundo ano de ministério sobre a Palestina, sobre Israel. Já estava em um momento como se fosse o ápice da sua fama. A notícia acerca de um carpinteiro de Nazaré que fazia os olhos dos cegos abrirem, que fazia os aleijados andarem, um homem com uma nova versão da Torá, com uma nova dinâmica, com uma nova interpretação, uma nova mensagem, diferente dos fariseus, diferente dos escribas, diferente do pessoal religioso daquela época. A fama dele estava se espalhando de mercador para mercador, de caravana de soldado para caravana de soldados. A fama dele foi se espalhando numa época que não havia televisão, não havia satélite, não havia celular, não havia WhatsApp, não havia internet, não havia jornais diários nem semanais. A fama dele havia se espalhado por toda aquela região. Chegou um momento em que Jesus para e convoca os seus discípulos, e nós estamos aqui no versículo 13, para perguntar. Jesus se vira para eles e diz assim: o que é que estão falando de mim? O que é que a população, que as pessoas estão dizendo quem eu sou? E os discípulos disseram: estão dizendo que o Senhor é João Batista, o imersor, que o Senhor é como se fosse uma espécie de encarnação, talvez, não existia essa crença no imaginário popular da época. O Senhor é uma nova versão de João Batista, o Senhor é uma nova versão de Elias, o profeta, o Senhor é uma versão de Jeremias, uma versão de Ezequiel. Estão dizendo que muitas coisas do Senhor. Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aprofundando mais a pergunta, Jesus estava dizendo: o que eu represento para vocês, o que é que eu sou na vida de vocês? Ou o que é que eu sou para vocês? Ou o que é que vocês estão dispostos a sacrificar, a fazer, a se doar? O que é que vocês estão dispostos a ofertar, a abrir mão por causa de mim? Quem vocês dizem que eu sou? Essa foi a pergunta que Jesus estava fazendo para aqueles discípulos naquele momento, há quase 2000 anos atrás, e essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você hoje, em 2016. Jesus está perguntando: ei, o que é que eu sou para você? Quem eu sou para você? O que é que você diz de mim na sua vida? Talvez se Jesus perguntasse isso hoje, talvez na versão moderna, Pedro diria assim: Senhor Jesus, os mormons estão dizendo que o Senhor é o irmão mais velho de Lucifer. Senhor, os testemunhas de Jeová, eles dizem que o Senhor é um anjo igual a Gabriel ou igual a Miguel.
Senhor, os espíritas estão dizendo que o Senhor é um espírito evoluído, que evoluiu por várias encarnações e agora o Senhor chegou no ápice das encarnações. Os filósofos estão dizendo que o Senhor foi um grande mestre, um grande sábio. A psiquiatria moderna está dizendo que o Senhor foi o primeiro a entender a psique humana, as emoções humanas. Inclusive, Augusto Cury está estudando a sua inteligência. Os judeus ortodoxos estão dizendo que o Senhor é um falso Messias. Existe uma ramificação do cristianismo que vê o Senhor como um eterno bebê no braço de uma mulher e nunca cresceu. E sempre tem que adorar o Senhor e ela. Muitas versões de Cristo. Mas eu quero meditar com você nessa noite sobre a resposta de Pedro. Jesus pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele se volta para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E alguém poderia rapidamente dizer: mas Cristo significa, Cristo em grego é ungido, escolhido, em hebraico é Machia, o ungido, escolhido por Deus. Mas não nesse contexto aqui, não é só isso. Se a gente voltar um pouco na história, quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, com 33 anos e morreu, ele dividiu o mundo para 4 generais. Depois os 4 generais brigaram entre si e dividiram o mundo para 2 generais. E são as famílias dos Ptolomeus e dos Seleustas. E no ano de 168, assumiu o controle da Palestina um rei Seleusta chamado Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio ele proibiu o uso e a leitura e o estudo da Torá na Palestina, em Jerusalém. Ele odiava o judaísmo. E Antíoco proibiu que era proibido ensinar a Torá, o Pentateuco, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, era proibido ensinar. Essa Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, era a única fonte de autoridade do povo de Israel. A Torá era a única palavra inspirada por Deus. E Antíoco proibiu, não se ensinava em Jerusalém. Antíoco chegou ao ponto de sacrificar reses, porcos, no altar do templo em Jerusalém. Perseguiu sacerdotes, matou sábios, matou escribas, matou muitos da família sacerdotal, e ele proibiu definitivamente a Torá no período que ele governou. E os sacerdotes e o povo precisavam da palavra de Deus. E como alternativa, alguém deu uma ideia: olha, existe aqui no templo em Jerusalém, aqui nas salas empoeiradas do templo, existem alguns rolos aqui de alguns profetas. Existem escritos aqui, escritos antigos. Existem aqui o livro de Jeremias, o rolo de Isaías, o rolo de Ezequiel. Vamos dar isso para o povo estudar. E assim, os profetas começaram a entrar, começaram a ser ensinados para a nação de Israel nesse período. E eles começaram a ler o livro de Isaías e descobriram que em Isaías Deus havia prometido um libertador, um rei soberano, supremo, alguém que viria restaurar a glória de Israel. Aleluia. E começou a febre messiânica, porque até aí Israel não sabia que eles tinham direito, que eles tinham uma promessa, que eles tinham, aleluia, uma promessa divina de um restaurador, de um Messias. Tudo estava escondido nas profecias sagradas. E o povo começou a estudar nas sinagogas a cada Shabat, a cada sábado. E os sacerdotes começaram a estudar nos templos. E eles começaram a ler em Isaías, capítulo 9, verso 6, que havia promessa de um que nasceria, aleluia, de uma virgem, e o seu nome seria Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E eles começaram a dizer: Deus vai enviar um libertador, Deus vai enviar um Messias, um ungido. E eles começaram a ler e descobriram que lá em Isaías, no capítulo 11, esse homem, esse ungido, teria sobre ele os 7 Espíritos de Deus, estaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento do Senhor, e o Espírito do temor do Senhor. Quem é esse homem? E eles começaram a orar: Deus manda o Messias para nos libertar dos nossos opressores. Deus manda o Messias para nos libertar daqueles que nos oprimem.
E a cada homem que se levantava na nação de Israel nesse período, se tinha essa esperança, será esse o Messias? E o homem se levantava e caía e morria, e era esquecido, e não era ele o Messias. No ano 63 a.C., um general chamado Pompeu, ele entrou em Jerusalém, pelas portas de Jerusalém, e tomou o domínio da Palestina. E a opressão aumentou. E era uma opressão militar, e era tributos altos. Como ainda não bastava essa opressão militar, existia opressão espiritual. Se você andasse na época, se você andasse apenas um ano antes de Cristo aparecer, um ano antes você andaria pelas cidades de Jerusalém, e você veria endemoniados, jogados, vivendo aos arredores, que as famílias não aguentavam viver com crianças endemoniadas, pessoas endemoniadas. Você ia ver uma multidão de leprosos caminhando sem direção. Você ia ver multidões de pessoas, de lixos humanos, pessoas cancerosas, leprosas, paralíticas, uma multidão de miseráveis, uma multidão de famílias destruídas por causa de doenças incuráveis, por causa de cegueira, por causa de opressão, de tributos romanos, um caos instalado. E eles continuam estudando o livro de Isaías, e eles descobrem que esse Messias prometido, lá em Isaías 35, fala que no tempo que esse Messias vier, que esse libertador vier, ele vai abrir os olhos dos cegos, ele vai fazer com que os coxos andem, ele vai fazer com que os paralíticos se levantem, ele vai ressuscitar mortos, aleluia. Eles continuam a estudar sobre esse Messias, e eles descobrem que em Isaías 61, ele seria alguém que iria pregar as boas novas de salvação, que ele ia abrir as portas aos cativos, quebrar algemas aos encarcerados, que ele ia pregoar o ano aceitável do Senhor, que ele ia trocar o luto por uma veste de festa, que ele ia trocar, aleluia, a desgraça, a tristeza por vestes de alegria, que ele ia converter o deserto, aleluia, numa terra frutífera, que o Messias traria, aleluia, a paz, a alegria, a saúde para Israel. Aleluia. Eles continuam estudando, e quando mais eles estudam o Antigo Testamento, mais a febre messiânica começa a surgir, começa a surgir. Israel clama pelo Messias, aleluia. E de repente aparece na história de Israel, aleluia, um carpinteiro, um homem simples, aleluia, que está fazendo tudo isso, que está preenchendo todos esses requisitos. Um homem que entra nas aldeias, pastor Paulo, e não deixa um cego sequer, não deixa um paralítico sequer, não deixa um carceroso sequer, não deixa um leproso sequer. Ele transformou vidas de aldeias, vidas de cidades. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré, ele andava pelas terras da Palestina, fazendo o bem, aleluia, aleluia. Então, quando Pedro diz assim, tu és o Messias, ele está dizendo, tu és aquele que nós estávamos esperando, tu és a salvação de Israel, tu és a nossa esperança, tu és a nossa vida, tu és a solução deste mundo, tu és a solução para o pecador, tu és a solução para o leproso, tu és a solução, tu és a cura para o doente, tu és a sabedoria de Deus, tu és a força de Deus, tu és o nosso libertador, tu és tudo para nós, aleluia, aleluia. Escute, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja colocando a tua esperança na pessoa ou nas coisas erradas. Quem sabe você está esperando, aleluia, passar no vestibular, no Enem, para se formar, para ter uma carreira de sucesso, para ser feliz, aleluia. Quem sabe você está trabalhando, poupando, para sair do Brasil, para ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para ser feliz. Quem sabe você está precisando ou pensando que um casamento vai te fazer feliz, um aumento de salário vai te fazer feliz, uma esposa mais compreensível vai te fazer feliz. Deixa eu dizer uma coisa, aleluia, você nunca será feliz, a menos que você abrace e aceite Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, a menos que você diga para Ele, não, eu estava te esperando, eu quero te encontrar, eu preciso do Senhor, o Senhor é minha vida, eu preciso de Jesus, aleluia. Era isso que Pedro estava falando, tu és a resposta de Deus, tu és o nosso Salvador.
Certa vez eu estava pregando em Itaguaí, numa igreja. Eu estava pregando sobre Jesus. Eu estava falando sobre Jesus, a ressurreição e a vida. No final da mensagem, pastor Paulo, veio um homem, aleluia, mais alto que o Elides e mais forte, aleluia. Um homem muito grande. Ele me pegou assim, eu baixinho, me pegou e me levantou. E um sorriso daqui a aqui. E me pegava a minha cara assim, meu rosto, e beijava aqui, e beijava ali. Aleluia, disse, hoje você mudou a minha vida. Hoje aconteceu um milagre na minha vida. E ele testemunhava. Ele não sabia se ria, se chorava. E no final de tudo, ele me entregou um envelope, pastor Paulo. Ele me entregou um envelope, eu peguei aquele envelope e eu fiquei com ele. Ele disse assim, veja o que tem aqui em casa. Aleluia. Qualquer pregador pensaria que era um cheque, era uma oferta. Aleluia. Eu fiquei com medo de abrir. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, sentei no meu sofá. Raquel estava aquecendo a janta, aleluia, que depois que prega dá uma fome, vocês não sabem o que é isso, aleluia. E eu abri o envelope, pastor Paulo. E quando eu abri o envelope, eu comecei a ler aquela carta e as lágrimas começaram a vir nos meus olhos. E eu pude entender a responsabilidade de ser um pregador da palavra de Deus. E quando eu comecei a ler aquela carta era uma despedida. Aquele homem ia tirar a sua vida naquele dia. A carta dizia mais ou menos assim. Era uma carta para a esposa dele. Dizia assim, meu amor, minha esposa, quando você estiver lendo essas letras, eu já estarei sendo recolhido pelo carro do IML. Eu hoje resolvi tirar a minha vida. Eu não aguento mais tanta opressão, tanto vazio, tanta tristeza, tanta amargura. Eu não consigo mais conviver com isso. Era esse mais ou menos assim o texto. E hoje eu saí de casa para tirar a minha vida, para me jogar do trem. E depois ele começa a falar onde estão os documentos, senha de banco, certidão para a mulher, da agilidade da entrada das coisas legais após um evento desse. E quando eu comecei a ler aquela carta, eu comecei a glorificar ao Senhor. Senhor, Tu veio para salvar, aleluia, aquilo que se havia perdido. Tu és o nosso libertador, Tu és a vida, Tu és a vida, Tu és a vida. A Tua palavra não volta vazia, aleluia. Pedro estava dizendo, Tu és a solução deste mundo, Tu és a solução de Israel, aleluia. Agora vamos continuar na mensagem. A segunda parte que Pedro fala, Pedro diz assim, Tu és o Messias, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aleluia. O Filho de Deus. O que Pedro estava dizendo? Que aquele homem que estava ali não era um homem normal. Ele não era, aleluia, como Adão. Em carne, ele tinha a mesma substância de Adão antes da queda, puro, sem pecado, mas por dentro não, porque Adão era alma vivente, o primeiro Adão. O último Adão é espírito vivificante. Ele era 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele teve sede. Como Deus, ele era a água da vida. Como homem, ele teve fome. Aleluia. Como Deus, ele era o pão da vida. Como homem, ele andou e cansou e pediu alguma coisa para beber para a mulher samaritana. Mas como Deus, ele andava sobre as águas, aleluia, do mar da Galileia e mandava que o vento se calasse, o mar se acalmasse. Ele era Deus, ele era homem. Nenhum teólogo, nenhuma bancada de teólogos consegue explicar. Ninguém consegue explicar a profundidade, a largura, a altura da pessoa de Cristo. Ele era Deus, mas ele era homem. Aleluia. Ele não tinha nada de Maria, nada genético de Maria. Maria foi a primeira mulher, barriga de aluguel. O anjo disse, o que está gerado dentro de ti é obra e fruto do Espírito Santo. Ela foi a primeira mãe de aluguel. Porque se Jesus tivesse herdado alguma coisa do DNA de Maria, ele seria corruptível. Ele seria corrupto. Teria o pecado original. Aleluia. Todos os profetas e homens que se levantavam na história de Israel e do mundo, nunca falavam em seu próprio nome. Moisés dizia assim, assim diz o Senhor, Deus me mandou dizer. Elias dizia assim diz o Senhor, porque cocheais em dois pensamentos, se o Senhor é Deus, segue, se é Baal, segue. Jeremias dizia assim diz o Senhor, todos os homens que se levantavam com autoridade, falavam em nome de Deus, mas nunca em seu próprio nome. Pela primeira vez na história da humanidade, na história de Israel, se levantou um homem que falava em seu próprio nome. Jesus dizia assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Porém, eu vos digo, aleluia. Os antigos diziam assim, não matarás. Eu vos digo, qualquer que cultivar ódio contra o seu irmão é réu de julgamento. Ele dizia assim, ouviste o que foi dito aos antigos?
não adulterarás, porém eu vos digo, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, ama o teu próximo, aborrece o teu inimigo. Jesus disse assim: porém eu vos digo, ama o teu inimigo, ora por aquele que te persegue, abençoa, não amaldiçoa, paga o mal com bem, não o bem com o mal, aleluia. Jesus dizia assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar com aquele homem que edificou a sua casa na rocha, aonde bateu o vento, aonde veio a chuva, e a casa permaneceu firme, porque ouviu, porque obedeceu às minhas palavras. Ele falava em seu próprio nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não veio interpretar, ele não veio aprofundar, ele não veio ensinar a palavra de Deus. Ele era e é a palavra de Deus. Aleluia. João disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Se você está começando a compreender, aleluia, um pouco mais desse Jesus, e quanto mais a gente conhece sobre Ele, mais o nosso coração queima, por amor a Ele, por gratidão a Ele. Eu te convido, aleluia, por um minuto, levantar a tua mão, aleluia, glorificar, bater palma para Ele, eu não sei, faça uma expressão de adoração, diga para Ele: tu és a palavra de Deus, tu és Deus, aleluia. Quando Pedro diz assim: tu és o Filho de Deus, ele está dizendo aquilo que lá no conselho de Nicéia, os nossos pastores, primeiros pais da igreja falaram: Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é onipotência de onipotência, Ele é onisciência de onisciência, Ele é onipresença de onipresença, Ele é vida de vida, Ele é, aleluia, o Filho de Deus encarnado, aleluia. Ele é a revelação do amor, da verdade, da palavra, da luz de Deus para a humanidade, aleluia. Os profetas de Israel pregavam, incentivando as pessoas a irem a Deus. Os profetas diziam assim: arrependam-se e vão a Deus. Os mestres diziam: se arrependam e vão a Deus, busquem a Deus, orem a Deus. Jesus se levantava, aleluia, abria os braços e dizia assim: aleluia, vinde a mim, aleluia. Ele convidava as pessoas para virem a Ele. Aleluia, dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele convidava as pessoas a virem a Ele, sabe por quê? Porque Ele é a vida estava nele, Ele era a luz, e a luz resplandeceu no meio dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz que houve uma festa em Jerusalém, e no último dia da festa, Jesus se levanta, abre os braços e diz: quem tem sede, venha a mim e beba, aleluia. Ele disse para a mulher samaritana, aleluia: quem beber dessa água tornará a ter sede. Sabe por que todo ano tem carnaval? Porque a alegria do carnaval ela é passageira. Sabe por que você tem que assistir programas de piada, tem que estar se divertindo, tem que ir para shopping, tem que distrair? Porque a alegria do mundo é passageira, porque quem toma da água do mundo, ela passa e você volta a ter sede. Mas Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, se você beber dessa água, se você beber dessa água hoje que está jorrando, aleluia. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, aleluia. Isso é muito forte. Jacimar, nunca mais, aleluia. Pastores, nunca mais voltará a ter sede, porque do seu interior vai jorrar um rio que jorra para a vida eterna, um rio de água viva, aleluia, um rio de água viva. Quem já bebeu dessa água, levante a sua mão e glorifique ao Senhor, aleluia. Rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva, aleluia. O povo de Israel dizia assim, aleluia: o templo em Jerusalém é o caminho para Deus.
Aleluia, é o caminho. Os sacerdotes conhecem a verdade, mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entra no Santo dos Santos e ele tem acesso à vida. Somente o sumo sacerdote tem acesso à vida. Jesus disse negativo, aleluia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, aleluia. Não é por santo, não é por Maria, não é por José, não é por obras, não é por mérito humano, não é por igreja, não é por apóstolo, não é por bispo, não é por coisa nenhuma desse mundo. Jesus é o caminho para Deus. É Ele, é Ele, é Ele, 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 Ele. Glória ao seu nome. Aleluia, aleluia. Os rabinos diziam assim: onde tiverem 2 ou 3 alunos numa sinagoga, se eles estiverem falando palavras da Torá, o Espírito, a Shekinah do Eterno estará no meio deles. Jesus dizia assim: aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em meu Shem, em meu nome, ali eu estarei no meio deles, aleluia. Aqui não tem 1, aqui não tem 2, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, dezenas, aleluia, centenas, e Jesus está aqui. Eu estou sentindo a presença desse Cristo ressuscitado no nosso meio nessa noite. Ele está aqui. Somente quem está sentindo, levante a mão mais uma vez e glorifique o seu nome. Aleluia. Na época de Jesus, eles expulsavam demônios através de orações. Exorcistas, sacerdotes, jejuavam 40, 50 dias, pastor Paulo, para expulsar demônios. Mas os demônios tinham medo de Jesus. Quando ele chegou em Gadara, um homem, aleluia, com uma legião, correu diante dele e se prostrou, e se humilhou, e a Bíblia diz que ele se rendeu, dizendo: o que queres tu conosco, Jesus? Sabemos que tu és o Santo de Deus, sabemos que sobre ti está toda a autoridade de Deus nessa terra, nós não podemos nada contra o Senhor. Aleluia. Os demônios tinham medo dele. Aleluia. Jesus violou a gramática hebraica. Para muitos que não sabem aqui, também não é obrigação saber. A única língua do mundo, das 6.000 línguas que existem, 6.000 línguas e dialetos que existem no mundo, das 200 bandeiras que a ONU, aleluia, representa, a única língua no mundo que não conjuga o verbo ser na primeira e na segunda e na terceira pessoa é o hebraico. É o hebraico. O judeu em Israel, ele não fala: eu sou o professor, eu sou o médico. Não existe isso no hebraico. No hebraico é eu, professor, eu, médico. Eu estou transliterando para o português, para vocês entenderem. Eu mesmo, pastor, eu mesmo, outra coisa. Por quê? Porque no hebraico se entende, na gramática se entende que o verbo ser é uma prerrogativa de Deus. Quando Deus diz para Moisés, Moisés pergunta: como eu vou dizer para Israel qual é o teu nome, se eles perguntarem? E Deus diz para Moisés: diga a eles que eu sou o que sou. Eu sou. É o nome de Deus em hebraico. E Jesus, no templo, diante dos fariseus, ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Mas como você pode dizer uma coisa dessa? Você, sendo homem, se faz Deus. Você não tem 40 anos e diz que viu Abraão. Ele diz: antes que Abraão, antes que Jacó, antes que Moisés, antes que Adão, antes que Noé, antes que o mundo existisse, antes que o sol, que a lua, que as estrelas, antes que as galáxias existissem, ele diz: eu sou, aleluia. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, aleluia. Existe uma passagem em Ezequiel, onde Deus, ele começa a reclamar dos profetas de Israel, dos pastores de Israel, aleluia. E ele fala lá, se queixando, pastor Paulo, ele diz assim: eu estou irado com os pastores de Israel. Sabe por quê? Porque pastores de Israel não estão fazendo aquilo para qual eles foram designados com as ovelhas. A fraca não estão fortalecendo, a doente não estão curando, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Deus está se queixando usando a boca do profeta. Mas Ezequiel 34, versículo 11, ele faz uma promessa. Deus diz assim: eu mesmo, um dia eu mesmo em pessoa vou vir buscar.
Eu vou vir resgatar, eu vou tratar as minhas ovelhas, e a fraca eu vou fortalecer, a doente eu vou curar, a quebrada eu vou ligar, a desgarrada eu vou tornar a trazer, a perdida eu vou buscar. E quando é que isso se cumpre? Se cumpre quando Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia, mas deixa eu te dizer, para encerrar essa mensagem, eu só tenho uns 10 ou 12 minutos para encerrar. O que foi que ele veio fazer definitivamente? Aleluia. Quantos lembram aqui da queda no Jardim do Éden? Aleluia. O que aconteceu no Jardim do Éden? O homem pecou, não foi isso, Rondinelli? Pecou. Quem foi a vítima, Rondinelli? Quem foi a vítima no Jardim do Éden? Quem foi o prejudicado na queda do homem? Quem foi? Quem foi? Aleluia. O homem? Não. Foi Deus. Deus cria tudo perfeito. Tudo perfeito. E coloca um gestor, Adão. E Adão não consegue suportar a tentação de Satanás. Aleluia. E ele cai. E criou-se um problema. Vocês estão vendo esse copo aqui? Quantos estão vendo? Levante a mão. Faz de conta que nós estamos entrando num lugar onde tem um vidraceiro que faz vidros, copo de vidros artesanais. Diga, copo de vidros artesanais. Ele está soprando. E você entra lá e você esbarra num copo e o copo cai, Rondinelli. Quebrou o copo. Quem tem a obrigação de refazer esse copo? Quem tem a obrigação? Não. Cadê os advogados aqui? Quem tem a obrigação? Quem quebrou? Quem tem a capacidade de refazer o copo? O vidraceiro. Temos um problema jurídico. Quem quebrou tem a obrigação, mas não tem a capacidade. O vidraceiro tem a capacidade, mas não tem a obrigação. Foi isso que Adão fez no Éden. Ele quebrou o copo da comunhão com Deus. E agora o vidraceiro vai tomar a posição de quem quebrou, porque ele não pode. E agora Deus vem e encarna. E ele se revela no seu Filho, sendo a mesma pessoa. Jesus disse para Tomé: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o mal. Deus toma o lugar de quem quebrou a comunhão. Aleluia. E agora, ele vai fazer aquilo que Adão não fez. O que vai fazer? Vai vencer Satanás. Vai tirar das mãos de Satanás a chave do inferno, o poder da morte. Vai vencer a morte. Vai vencer o mundo. Vai vencer a carne. Vai vencer a afronta, vai vencer as chicotadas nas suas costas, vai vencer todo o inferno pressionando ele num deserto. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele vai fazer isso não como Deus, vai fazer como homem. Jesus não podia usar 1 milímetro da sua divindade para vencer Satanás, para vencer a carne, para vencer as dores, para vencer o inferno. Ele tinha que vencer como homem, homem perfeito. Porque isso é justo. Satanás entrou no mundo perfeito para tentar o homem perfeito. Ele estava jogando, ele estava invadindo um terreno que não era dele. Ele estava em desvantagem e ele venceu. Agora Deus vem no mundo governado por Satanás em desvantagem e vai vencer como homem. Quem venceu Satanás? Quem venceu todo o inferno? Principados e potestades, anjos decaídos, poderosos. Quem venceu o Império Romano? Quem venceu o Sinédrio? Quem venceu foi um homem de carne e osso chamado Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele venceu como homem. Tu vai me ajudar agora. Tem uma história de um campeão de natação que tinha um irmão gêmeo, Rodinelli. O irmão gêmeo dele não nadava nada, mas parecia com ele. O irmão era campeão de natação. E um dia o irmão dele disse assim: Jatobá, eu vou nadar e vou te dar a minha vitória. E eles foram para o campeonato, para a maratona de natação. Centenas entraram na água. Quem chegou na frente? O campeão. Chegou na frente e ele vai lá para o pódio. Todo mundo chega. Quem chega por último? O irmão dele. Quando ele vê o irmão dele, ele vai, desce, pega o irmão dele e na água troca a numeração. Quem sobe?
O irmão dele vem morrendo, faz, está morrendo descansada. Vai para o pódio, vai para o pódio. Ele diz assim: eu ganhei, eu venci para te dar essa vitória. Você não podia vencer Satanás, você não podia vencer a carne, você nunca ia poder vencer as afrontas, você nunca ia poder vencer os chicotes romanos, você nunca ia poder vencer as hostes do inferno. Eu venci, e eu quero compartilhar, eu quero te cobrir, eu quero te dar essa justiça, eu quero te dar essa vitória. Aleluia. Foi isso que esse homem fez. Ele venceu como homem. Aleluia. E quando ele entrega o Espírito ao Pai, diz: Pai, tudo está consumado. Aleluia. Escute, ele não está somente vencendo Satanás. Teologicamente, ele está recebendo a ira de Deus. Por quê? Como o homem prejudicou a obra de Deus, o homem agora era alvo da ira de Deus. Não somente Satanás, mas toda a ira de Deus está sobre ele no Calvário. A ira que era para ir para a humanidade, o nosso inferno, estava sobre ele. Aleluia. Durante 3 anos, ele sempre orava dizendo: meu Deus, meu Pai. Aliás, Pai, sempre se referiu a Deus como Pai. No Calvário, pela primeira vez, ele diz: meu Deus, aleluia, para que você hoje o chamasse de Pai. Aleluia. Satanás não queria que ele morresse sem pecado, queria que ele pecasse, que assim ele vencia. Aleluia. Ele morreu. Só que a morte não pôde contê-lo, porque a morte não tinha direito sobre ele. Porque o salário do pecado é a morte, e quem peca, a morte tem domínio. Ele não tinha pecado, por isso as portas da morte, a morte não pode detê-lo no sepulcro. Ele não houve, ele não apodreceu, não se corrompeu. E ao terceiro dia, diga ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, 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 aleluia. Só tenho 5 minutos, escute. Aleluia, aleluia. Antes, no Antigo Testamento, quando Satanás tomou a posse desse mundo, lá em Gênesis, quando ele tomou a posse, e ele tinha posse, a gerência da humanidade, porque ele disse para Jesus: tudo te darei se você me adorar de joelhos, porque a mim me foi dado por Adão. Quem morria no Antigo Testamento? Vem cá de novo. E cumpria a Torá, cumpria a lei, ia para um lugar chamado seio de Abraão. Morreu perdoado, mas não morreu justificado. Seio de Abraão é aqui. Satanás não podia atormentar, porque morreu na obediência, mas não era o céu, não era a morada de Deus. E nessa mesma região espiritual, nessa mesma geografia espiritual, existia o Hades. E quem morria sem cumprir a lei, ia para o Hades. Sabe quem administrava essa região? Sabe quem tomava conta do seio de Abraão? Quem tinha gerência sobre o seio de Abraão? Satanás. Tudo era dele. Da eternidade humana, tudo era dele, porque a ele foi dado. Aleluia. Mas quando Jesus morre, ele chega nessa geografia espiritual, e diz a Bíblia que ele tomou as chaves do inferno. Você não vai mais mandar em nada aqui. Aleluia. A Bíblia diz que todo joelho se dobrou e se dobrará diante dele. Eu tomo as chaves da morte, eu tomo as chaves do inferno. Aleluia. Tudo agora me pertence, todo o poder me pertence no céu e na terra. Aleluia. Ele não está falando como Deus, está falando como homem, porque ele sempre teve o poder como Deus. Está falando como homem ressuscitado do outro lado. E a Bíblia diz, em Efésios, Paulo fala, levando cativo o cativeiro. Aleluia, aleluia, as primícias, ele levou agora para o céu. E agora Romanos diz que nós somos justificados, não mais perdoados, justificados, lavados e remidos. Aleluia. E diz para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A ele toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração nessa noite em Monte Horebe. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia.
Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses 2,15 diz: e tendo despojado os principados e potestades, diga, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Aleluia. Termina a mensagem dizendo o seguinte: você sabe qual é a maior vergonha de Satanás? Você sabe qual é a maior vergonha do inferno? Um querubim ungido, caído, mas com muito poder. Poderes que você nem eu imaginamos o poder que ele tem. Como um ser do seu nível angelical. Com todo o seu exército. Usando a máquina humana. Usando a dor, usando o desprezo, usando a vergonha. Esse inferno perdeu para um homem. Diga, para um homem. Sabe qual é a maior vergonha para Satanás, pastor Paulo? É quando um homem como eu, como você, fraco, cheio de defeito, mas que está em Cristo, que está crucificado e ressurreto com Ele, junto dEle, tendo direito a usufruir da vitória dEle, da justiça dEle. Quando alguém chega na cabeça do endemoniado e diz assim: sai em nome de um homem, vocês perderam para um homem na cruz do Calvário. Sai no nome de um homem, sai, você perdeu para um homem de carne e osso como eu, você perdeu para um homem chamado Jesus, e de quem você perde, dele você se torna servo, Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para o pastor Paulo fazer o apelo, eu não vou fazer o apelo. Aleluia. Você só vai para o inferno se você quiser. Se você não pode, contra a prostituição, contra o vício, contra as mazelas, Ele venceu para te dar essa vitória. Você só vai para o inferno se você quiser.